O nosso Deus preserva pessoas para o servirem, usando-as para uma grande obra, por um grande propósito que é dele. Esse é o estudo de número 1022 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e logo após a vinheta nós entenderemos sobre este assunto. Nós precisamos nos colocar nas mãos do Deus vivo, do Deus poderoso, aprendermos a viver na dependência dele para sermos usados conforme o seu propósito. Vamos ao nosso tema, usados por Deus para um propósito determinado por ele. Nosso texto base está no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, a parte final que diz: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer sempre, porque Deus colocou pessoas em determinados lugares, ocupando determinadas posições para serem usadas por Ele. E nesse estudo nós veremos sobre 3 personagens bíblicos. O primeiro que eu quero ver com você é Elias. Elias foi um profeta que Deus usou para mostrar a Israel, o reino do norte, que somente ele é o Deus vivo e poderoso. Isto foi no tempo do rei Acabe, porque Israel estava imerso na idolatria, servindo a Baal. Jezabel, a esposa de Acabe, atribuía a fertilidade, a chuva, as colheitas e a prosperidade de Israel ao Deus Baal. Mas Elias, ele desafiou o povo israelita lá no Monte Carmelo. Vamos conferir? 1 Reis capítulo 18, verso 21. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das 2 pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Os israelitas estavam afastados de Deus, muitos estavam servindo a Baal, e Elias não ficou indiferente àquela situação. Ele desafiou o povo para que tomassem uma posição e servissem ao Deus verdadeiro, porque Elias sabia que o Deus que responde orações, o Deus que age a favor dos seus filhos, é o Senhor dos exércitos. Elias acreditava que somente ele, como profeta de Deus, tinha sobrevivido à perseguição de Jezabel e que todos os outros profetas tinham sido mortos por ela. Mas Elias fez um desafio aos profetas de Jezabel, porque Elias, ele confiava plenamente quem era o Deus que ele servia. 1 Reis, no capítulo 18, verso 22 e verso 24 diz: então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Agora no versículo 24 diz: então invocai o nome do vosso Deus. Aí ele estava falando para os 850 profetas, que era 450 de Baal e 400 de Azerá. E ele falou para eles: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Mesmo Elias acreditando ser o único profeta do Senhor que tinha sobrevivido às matanças de Jezabel, Elias não temeu. Ele não temeu os profetas de Jezabel, e eles ficaram clamando, eles ficaram invocando o Deus deles e não tiveram resposta. Elias até zombou deles, mas quando chegou a vez de Elias, sabe qual foi a atitude dele? Ele clamou ao Senhor. 1 Reis capítulo 18,
verso 36 e verso 37, que diz: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E o Senhor respondeu com fogo, e todo o povo pôde ver que verdadeiramente só o Senhor é Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. 1 Reis capítulo 18, verso 39 diz: o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles reconheceram que somente o nosso Deus é Deus. Elias, ele foi ameaçado de morte por Jezabel, porque os profetas dela foram mortos, e Elias tinha mostrado a todo Israel, reino do norte, que somente Deus, o nosso Deus, é vivo e poderoso. Após isso, Elias fugiu. Elias se colocou numa caverna e o Senhor falou com ele, mas nós vamos ver o que Elias cria e o que ele disse ao Senhor. 1 Reis capítulo 19, verso 14 diz assim: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Elias, ele repetiu as palavras que ele disse ao povo israelita, ele repetiu agora para o nosso Deus, porque ele achava que somente ele tinha ficado, mas tinha um detalhe que Elias não sabia, e Deus esclareceu a ele. Olha quem é o nosso Deus. 1 Reis capítulo 19, verso 18, é Deus falando para Elias, é Deus falando para nós. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus estava falando para Elias: Elias, ainda que pareça que só você tenha restado, só você tenha permanecido, não é não, Elias. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de uma imagem, diante de um ídolo, diante de um falso Deus. E é Deus falando para nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempo aonde muitos escândalos têm sido mencionados, mas não precisa se preocupar, porque Deus ainda tem servos fiéis, ainda tem homens e mulheres que honram a Ele verdadeiramente. O segundo que eu não quero esquecer, eu queria meditar com você ainda na história de Elias. Sabe quem é? É um homem chamado Obadias. Eu posso falar que Obadias era um improvável, sabe por quê? Porque Obadias, ele era o mordomo do rei Acabe, mas ele era um homem temente a Deus, ele era obediente e ele amava a Deus acima de tudo. O nome Obadias significa servo de Deus, e ele exercia isso. Obadias realmente agia, se comportava como um servo do Deus vivo. 1 Reis capítulo 18, o versículo 3, a primeira parte do versículo 4 diz: Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Obadias era o mordomo do rei Acabe, mas ele não se contaminou com as coisas do palácio, ele não se contaminou com a idolatria do palácio e nem com a idolatria do povo de Israel.
Obadias, ele não ficou indiferente diante daquele massacre aos profetas do Senhor. Obadias agiu. 1 Reis capítulo 18, verso 4, a parte final fala assim: por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma. Ele lhes proveu água e comida, mesmo Obadias correndo o risco de ser morto pela rainha Jezabel. Ele fez o que estava ao alcance dele e ele pôde testemunhar, ele pôde falar para o profeta Elias o que ele tinha feito pelos profetas do Senhor. 1 Reis capítulo 18, verso 13 diz: porventura não foi contado ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e de água. 100 profetas que serviam ao Deus vivo foram preservados vivos porque um homem cuidou deles, os alimentou e ele prestou um grande serviço ao Senhor, demonstrando ao Senhor através das suas ações o seu amor, o seu temor a Ele. A terceira pessoa que eu quero meditar com você é a que está no nosso texto base, é a rainha Esther. Esther, ela substituiu a rainha Vasti. Deus, ele tem os meios de agir mesmo quando nós não entendemos nada. A rainha Vasti, ela se recusou a obedecer a ordem do rei. Esther capítulo 1, verso 11, verso 12 diz: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Irado, o rei Assuero consultou os sábios e eles o orientaram que desse o lugar dela a outra moça, mas que fosse melhor do que ela, e fizeram uma seleção das mais belas jovens, e Radassa, que é Esther, foi a escolhida do rei. Esther capítulo 2, verso 17 diz: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Vamos pensar um pouquinho. Ela era uma moça muito linda, ela era judia da tribo de Benjamim, mas não era só a beleza dela que atraiu, que chamou a atenção, não. Ela era sábia, ela era corajosa, ela era humilde, ela tinha dentro dela o amor e o temor do Senhor. Ela era uma órfã, ela foi criada e foi orientada por seu primo Mardoqueu. Passando um tempo, Amã, que era o braço direito do rei Assuero, ficou muito irado com Mardoqueu. Sabe por quê? Porque Mardoqueu não se curvava, ele não reverenciava Amã, e Amã conseguiu convencer o rei que todos os judeus deveriam morrer. Assim que Mardoqueu soube dessa notícia, ele se vestiu de saco, ele pôs cinzas na sua cabeça, e as servas de Esther disseram a ela, e Mardoqueu respondeu para Esther o que tinha acontecido, por que ele estava daquele jeito. Esther capítulo 4, verso 7, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Mardoqueu orientou Esther para que ela fosse se apresentar diante do rei, para que ela pedisse, para que ela suplicasse a ele pelo seu povo, pela sua vida, mas ela
não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, e já faziam 30 dias que ela não entrava na presença do rei. Mardoqueu, quando ouviu a resposta que ela mandou para ele, ele disse o que está no nosso texto base. Vamos ver na íntegra. Esther capítulo 4, verso 14 diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegasse a este reino, Mardoqueu, ele não tinha ficado indiferente diante da notícia do massacre e da destruição do povo judeu. Ele fez um questionamento a Esther. Será que Deus, ele não a tinha levantado como rainha para aquele tempo difícil que os judeus viveriam? Esther, ela se posicionou, mas antes ela pediu para que jejuassem e orassem por ela, porque ela entraria na presença do rei Assuero, mesmo sem ser convocada, mesmo correndo o risco de ser morta. Esther capítulo 4, verso 16 diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esther decidiu arriscar a vida dela. Os judeus jejuaram, oraram por ela, e ela também, junto com as servas dela, fez a mesma coisa, e no dia determinado ela entrou na presença do rei. Esther capítulo 5, verso 2 diz: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Louvado seja Deus! Ele, o Todo-Poderoso, agiu a favor de Esther e a favor do povo israelita, e Esther alcançou o favor do rei Assuero. Esther capítulo 5, verso 3 diz: então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O rei foi benevolente. O rei fez uma pergunta a ela. Vamos ver em outra versão. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. A palavra do rei para ela era que ela podia pedir até metade do reino. Ela, além de ser corajosa, ela demonstrou sabedoria. Sabe por quê? Porque ela convidou o rei, e ela também convidou a Amã para participarem de um banquete na casa dela. Esse banquete ela fez 2 dias. No primeiro banquete ela não falou o que estava acontecendo. Olha que mulher sábia. Ela falaria no dia seguinte. Sabe o que Amã fez? Ele se encheu de orgulho e ele foi falar para a mulher dele, para os amigos dele, para todos a riqueza que ele já tinha conquistado, a glória e a exaltação dele sobre todos os príncipes e servos do rei. E ele falou do convite que Esther fez, todo cheio de orgulho. Esther capítulo 5, verso 12, olha só. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez ver com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Ele estava muito orgulhoso e ao mesmo tempo ele estava irado com o inimigo dele, porque para ele Mardoqueu era um inimigo. Mas orientado pela esposa dele e pelos amigos, Amã mandou fazer uma grande forca para que Mardoqueu fosse colocado nela. Quando chegou o dia do segundo banquete que Esther fez, ela estava diante do rei, e o rei ele repetiu a mesma palavra para ela. Sabe o que ela pediu para o rei? Ela pediu a vida dela
e a vida do povo dela como realização de seu desejo. Esther capítulo 7, verso 3. Então a rainha Esther respondeu: se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, e se for de teu agrado, conceda a minha vida e a vida do meu povo. Eis meu desejo e minha súplica. O rei ouviu ela falar aquilo, não entendeu nada. Ela explicou e o rei ficou indignado, pois como ele se deixou manipular daquele jeito, ele perguntou quem era o homem que tinha um coração perverso que fez isso. Esther relatou. Esther falou que aquele homem era Amã. Lembra daquela forca que Amã fez para Mardoqueu? Pois é, foi ele mesmo que morreu nela, e Deus, ele usou Esther para salvar o seu povo do extermínio. Que Deus tremendo, Deus que nós servimos. Eu vou concluir o nosso texto base, nos leva a meditarmos que Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, no tempo certo, para ser usada por ele. Essa pessoa pode ser eu, essa pessoa pode ser você, mas é necessário nos colocarmos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, estarmos atentos à voz dele e seguirmos as suas orientações. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite que você possa se inscrever. Que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando mais e mais. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe ricamente.